Queridos irmãos e irmãs, aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos avançando no nosso tempo quaresmal. Celebramos hoje o segundo domingo da quaresma, que são 5. Hoje a igreja nos traz a transfiguração de Jesus. Aqui são duas palavras que vão se completando. Antes da desfiguração, a transfiguração. Desfiguração, Jesus no alto da cruz. Isaías diz que ele parecia um verme, que aqueles que olhavam desviavam o olhar. Jesus, ele foi desfigurado pela flagelação, pelas quedas com a cruz, com a covardia que fizeram com nosso Senhor. Então, a desfiguração que acontece no alto da cruz. Mas antes dessa, nós temos a manifestação da glória. Aquilo que os olhos não veem, nós precisamos ver pela fé. Aquele que será desfigurado por vontade própria, por entrega própria, ninguém lhe tira a vida, é o transfigurado. E o que é transfiguração? Desfiguração é mudança da figura, é mudança da imagem, é mudança daquilo que se vê. Jesus, na sua transfiguração, ele mostrou toda a sua glória, todo o seu esplendor. Se na cruz, na desfiguração, nós não vemos um Deus, mas um homem em carne viva, no Monte Tabor nós não vemos um homem, mas um Deus que se revela em glória. Não há como transcrever o que os discípulos viram, tamanha era a glória. O que eles viram é que Jesus brilhava, uma forte luz, onde não podia se ver, as suas roupas ficaram brancas, aconteceu uma manifestação poderosa da imagem de Jesus enquanto Emanuel, enquanto Filho de Deus. A pergunta que se coloca é: qual o motivo da transfiguração? São 2 motivos. O primeiro motivo precede a transfiguração. O segundo motivo precede a desfiguração. Por que Jesus se transfigura? Nós estamos aqui no capítulo 9, versículo 28 de Lucas. Se você ler o texto anterior a esse, é quando Jesus diz para os seus discípulos por que eles estão indo para Jerusalém. Jesus faz o anúncio da sua paixão. Estamos indo para Jerusalém, lá eu vou ser preso, eu vou ser flagelado, eu vou ser morto, mas eu ressuscitarei ao 3º dia. Para o grupo daqueles 12, foi um banho de água fria, para não falar gelada. Eles perderam todo o ânimo, eles perderam toda a graça. Na cabeça de muitos, eles estavam indo para Jerusalém, para que Jesus assumisse o lugar de Pilatos, libertasse o povo de Israel e fosse rei. A glória de Jesus não seria no reino de Deus, mas seria nesta terra. Quando Jesus chama os 12, ele vai dizer: olha, não é nada disso que vocês estão pensando, nada mais longe. Nós estamos indo para Jerusalém para a minha morte, eu estou caminhando para a minha sepultura. Pedro intervém, que era amigo de Jesus. Deus não permita que te aconteça uma desgraça dessa. E Jesus coloca Pedro no lugar. Você não pensa as coisas de Deus, você está pensando as coisas dos homens. Por isso o seu escândalo, o escândalo da cruz. Então Pedro, vai para trás de mim. A Bíblia traduziu pelo latim: vade retro, Satanás, vai para longe, Satanás.
Mas o verbo pode ser usado, e eu concordo com essa tradução, não é ir para longe, é ir para trás. Por que para trás? Aonde eu vou caminhar, você vai caminhar. Aonde eu colocar o meu pé, você coloca o teu. Porque o final da história é praticamente a mesma. Jesus é crucificado, Pedro será também crucificado, porém de cabeça para baixo. Então, quando o grupo dos 12 fica triste, caído com a notícia da paixão, Jesus precisava mostrar-lhes a glória, que Jesus estaria pendurado na cruz, não por vontade humana, mas por obediência a Deus. E a gente fala muito de panelinha, né? Fulano de tal tem a sua panelinha. Eu não vou aqui elogiar a panelinha de ninguém, mas eu não posso deixar de dizer que Jesus tinha a panelinha dele. Jesus tinha aqueles mais próximos, os de mais confiança, e sempre aparece Pedro, João e Tiago. Quando ele entra no barquinho, Pedro, João e Tiago. No Getsêmani, Pedro, João e Tiago. Eram aqueles três que Jesus, não que ele amava mais, mas que ele tinha mais afeição. Talvez o gênio parecia, eram mais amigos. Então no texto de hoje, Jesus, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. Hoje você pode colocar o seu nome aqui. E é interessante que a iniciativa não é do homem, a iniciativa é de Deus. Quem toma a iniciativa de levar é Jesus. Pedro, João e Tiago, eles se deixam levar. Aqui, meus irmãos, nós temos o princípio da oração cristã. Você que reza todos os dias, e você que não reza, para você e para a sua salvação, é bom você começar a rezar. O início da oração, ela vai ser uma atitude nossa, uma decisão nossa. E para quem não reza, para começar não é tão fácil, é cansativo, é enfadonho, você não vê assim tanta, porque é uma iniciativa sua. Você está se levando à oração. Mas quando você persevera na vida de oração, a iniciativa mas não é mais sua. O Espírito Santo, ele começa a te levar à oração. O Espírito te leva para águas mais profundas, e você começa a experimentar na sua oração pessoal, lá na sua casa, onde você fecha a porta do teu quarto, TV desligada, celular longe, e você se coloca na presença de Deus, você começa a sentir as consolações de Deus, a presença de Deus, as moções do Espírito Santo. Aí você se torna Pedro, João e Tiago. Não é iniciativa sua, é Jesus quem te leva, é Jesus quem te conduz. É aquele pai amoroso ensinando a criança a andar de bicicleta. Primeiro a criança anda por conta própria, só que a bicicleta tem rodinha, então a rodinha de um lado, a rodinha do outro, e o pai fica vendo a criança ali andando. A hora que o pai vê que a criança já tem uma idade para andar de bicicleta, ele tira a rodinha. E qual é a primeira coisa que a criança diz? Eu não dou conta. E o pai diz, pode ficar tranquilo, eu vou segurando aqui no banco da bicicleta. A criança vai pedalando, o pai vai correndo atrás, segurando a bicicleta. A criança que confia no pai, de vez em quando ela faz assim, para ver se o pai está lá. E o pai está. Quando o pai nota que o filho tem firmeza, ele vai soltando a bicicleta, mas ele está ali, ele solta, mas está ali. O filho olha, vai, papai daqui. A hora que o filho assusta, ele está pedalando sozinho. E depois que você aprende a pedalar, você não quer ninguém segurando no seu banco atrás de você. Isso acontece com a nossa vida de oração. Deus vai nos conduzindo, Deus vai nos olhando, Ele vai nos acompanhando, Ele vai nos levando
até a hora que a oração é algo natural em você. E quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. Você pode ficar anos sem subir uma bicicleta. O dia que você subir, você está ali uma derrapadinha ou outra, pela falta de experiência, 10 minutos, você já está andando normalmente. Aquele que tem um contato íntimo com Deus, nunca esquece. Aquele que numa oração já recebeu a consolação de Deus, nunca esquece. Aquele que se coloca na presença de Deus e abre para Ele o coração, nunca esquece. Então é hora de voltar a este amor. E Jesus vai levar Pedro, Tiago e João não para baixo. Quem quer nos levar para baixo é o mundo. Quem quer nos levar para baixo é o pecado. Tanto que muitas músicas hoje, principalmente do funk e principalmente o pesadão, que nem música é, a maioria fala do desce, do senta, do agacha. É sempre coreografias que as pessoas descem. Não vou aqui ilustrar, que tem gente aqui que sabe muito bem o que eu estou dizendo. Jesus, ele não pega os discípulos e fala, vamos descer. Não, quem desce é o mundo. Quem quer que você desça é o diabo. Jesus quer que você suba. Então ele não vai se revelar na planície, ele vai se revelar no alto da montanha. E por que Jesus sobe a montanha? Porque ele é o novo Moisés. Moisés, quando sobe no Monte Sinai, o povo que estava lá embaixo, olhando para o alto, viu nuvens escuras, raios, trovões, fogo. E o povo ajoelhado dizia, Deus desceu em cima da montanha. Veja a nuvem, veja a fumaça. Deus desceu, Deus está falando com Moisés. É por isso que Jesus ele vai levar esses três a subir a montanha. Deus quer que nós subamos. Na hora da missa, a gente sempre fala isso. Respondam, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Tomara que o seu coração esteja em Deus. Subiu a montanha. E Jesus subiu com eles a montanha para quê? Para fazer piquenique, para passear, para dormir? Não, meus irmãos. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Quando você está rezando, você está subindo. Quando você não reza, você está... A fé é igual andar de bicicleta. Parado, você cai. Tem que estar em movimento. Ou a sua fé está aumentando, ou a sua fé está diminuindo. A fé nunca é algo estática. Eu cheguei aqui na minha fé. Não. A fé, ou ela está subindo, ou ela não para. Então é necessário sempre fazer com que a nossa fé cresça. E aqui, meus irmãos, vai dizer que enquanto Jesus rezava, ele se transfigurou. Seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca, ficou brilhante. Quando é que Jesus se transfigura? Quando ele rezava. Jesus se transfigurou, e a transfiguração de Jesus e a luz de Jesus, ela não veio de fora. Ela não veio de fora para dentro, ela veio de dentro para fora. É por isso que na quarta-feira de cinzas, o evangelho da missa, Jesus vai dizer, quando você orar, ore em segredo. Não fica gritando, não fica contando o que você está rezando, não fica anunciando aos quatro ventos. Deus que vê o segredo do coração, Ele vai te recompensar. A nossa mudança e a nossa transfiguração, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Porque para mudar o seu rosto, basta um pouquinho de dinheiro e botox. Mas para mudar o seu coração, só existe o caminho da oração.
A gente só rejuvenesce o coração, a gente deixa o coração bonito para Deus. Como um dia encontrei com uma pessoa, falou: padre, olha como que a minha pele está lisinha, não tem ruga nenhuma, olha que beleza. Estava bonita, a pessoa fez o trabalho estético. Mas como é que eu estico a pele do meu coração? Como que o meu coração fica bonito aos olhos de Deus? É pela oração. Quando a gente reza, o nosso rosto se transforma. Uma pessoa triste que reza, ela recebe alegria. Uma pessoa angustiada, ela recebe consolação. Uma pessoa solitária, ela recebe a presença de Deus. Uma pessoa doente, se não recebe a cura, ela recebe também a consolação da alma. Uma pessoa que se sente perdida, ela recebe direcionamento. Uma pessoa desempregada, abre para ela as portas do trabalho. Uma pessoa com dificuldade, Deus ajuda no caminho de pedras. A oração mudou o rosto de Jesus, e a oração é capaz de mudar o nosso rosto. Assim como aquela história norte-americana contada por um padre, que a sua mãe, muito idosa, até decadente, despediu dele quando ele foi fazer um curso em Roma. Ele ficou 2 anos sem vir em casa, e ele dizia sempre para a mãe: a senhora está rezando? A senhora está rezando? Ela falou: estou rezando, meu filho, mas eu estou com saudade. E o filho dizia: quando a saudade bater, reze. Eu não estou aí cuidando da senhora, mas Jesus está. 2 anos depois, aquele padre volta. Ele era dos Estados Unidos, e vai receber no aeroporto a sua mãe. Uma mulher totalmente transformada, mais bonita, cheia de vida, entusiasmada. E aquele filho perguntou para a mãe: mãe, a senhora está espetáculo, o que a senhora anda fazendo? A senhora está tão bonita assim. Quando eu saí, a senhora estava tão decadente. E a mãe disse: é, meu filho, desde o dia que você partiu, eu tenho rezado mais. A oração melhora o coração, e a beleza interna, ela aparece no nosso rosto, sem muito esforço, sem muitas, apenas tendo uma vida de contato com Deus. Quando a gente reza, a gente se transfigura. Quando a gente peca, a gente se desfigura. A imagem e semelhança de Deus em nós, ela vai ficando carcomida, vai ficando velha. Mas quando você reza, você vai se transfigurando como Jesus. Aqui nós temos a visão que os discípulos tiveram de Moisés e Elias, simbolizando a lei e os profetas. Se Pedro ficou escandalizado porque Jesus disse que ele morreria numa cruz, é exatamente isso que Moisés e Elias estão conversando com Jesus. O texto aqui é muito claro. Apareceram-lhe Moisés e Elias e conversavam sobre a morte que Jesus ia sofrer em Jerusalém. Olha que visão, meus irmãos. Imagine você em cima de um monte com Jesus. A hora que você olha, tem 2 figuras brilhantes ao lado de Jesus, você reconhece como Moisés e Elias, e os 2 estão explicando para Jesus como que será a sua morte de cruz. Tudo que Jesus ia passar, Moisés e Elias estavam passando para Jesus, voltando nas profecias, na lei, nos profetas. Aqui nós temos 2 figuras bem diferentes. Elias e Moisés, vivos na glória, conversando com Jesus, e Jesus recebendo a palavra. De outro lado, os 3 discípulos, num sono tremendo. Moisés e Elias já não viviam mais, mas estavam vivos ao lado de Jesus. E os 3 discípulos que não tinham morrido estavam quase numa morte, porque na Bíblia o sono equivale à morte. Tanto que a Bíblia chama a morte de sono
eterno. Então o sono aqui, Pedro e seus companheiros estavam com sono. Eles não estavam entendendo os planos de Deus. Os planos de Deus. Ao despertarem, eles viram a glória de Jesus. Aprenda o que a Bíblia está dizendo. Enquanto eles estavam com sono, não viram nada. Quando é que eles viram a glória? Quando eles despertaram. E aqui, meus caros, não é um sono de dormir e não é um despertar de acordar. É uma mudança na fé. É uma mudança no coração. Há dois tipos de pessoas: as que vivem com sono e as que já despertaram. Eu não estou falando de cama, não estou falando de travesseiro, estou falando de espiritualidade. Efésios capítulo 5, versículo 14, nós temos a explicação deste versículo. Ao despertarem, eles viram a glória. O versículo é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Outra tradução grega para o iluminará é transfigurará. O que significa desperta, ó tu que dormes? Aquele que está levando uma vida de pecado, uma vida como se Deus não existisse, uma vida apenas nos prazeres deste mundo. E aqui para nós, este mundo tem muitos prazeres, e não é porque é prazer que é pecado. Há muitos prazeres que são pecaminosos, mas há tantos outros que não são. Cito aqui alguns. Uma noite boa de sono, ô trem bom, é um presente de Deus. Uma comida gostosa, um almoço saboroso, a costelinha de porco com barbecue, me dê papai, delicioso. Aquela cebola do Outback, aquele é um pedaço do céu na terra. Quando você sai com a sua família para passear, olha que alegria. Uma festa de aniversário, um neném que nasce, a virada do ano, um feriado, isso tudo é coisa boa. Você que adquire a sua casa, o carro, o seu trabalho, o salário de cada mês, aquela picanha primeiro corte, meu Deus, são os prazeres. Agora eu vou te perguntar, meus irmãos, Deus quer que você não tenha nada disso? Não, são os prazeres do mundo, e isso é presente de Deus para nós. O céu é maravilhoso, mas viver não é ruim não. O céu é uma graça, mas a terra também não é ruim não. Quando a Bíblia fala desses prazeres que nos desfiguram, não são os prazeres que Deus nos deu, mas os pecados que o diabo nos oferece, porque o pecado ele vem fantasiado de prazer, senão você não pecaria. Me perguntaram certa vez numa entrevista: padre, pecar é bom? Eu falei não. Todo mundo, falei, é ótimo. Olha, padre, é ótimo. Eu falei, meu filho, se pecado fosse ruim, ninguém pecava. E por que nós pecamos? Porque o mal sabe que o ser humano busca prazer, alegria, contentamento. Então ele pega uma maçã podre, banha ela bonita com a maçã do amor e te oferece. Como é bonito, você morde. Aí que você veio no final, que terminou numa podridão, numa desfiguração. Desperta, ó tu que dormes, ou seja, saia desta vida de pecado. Levanta-te, levanta-te dentre os mortos. O que eu te falei? Na Bíblia, o sono equivale à morte. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Cristo te transfigurará. Então aqui nós precisamos buscar este despertar na fé. O Brasil está se despertando. Nunca houve na história do Brasil, eu acho que do mundo, mais de 1 milhão de pessoas às 4 da madruga rezando terço. Uma oração que para muita gente é enfadonha. E aqui, quem está muito feliz, além de Deus, são os vovôs e vovós, os mais idosos.
porque eles estão vendo pessoas jovens fazendo o que eles fizeram a vida toda: rezar o terço com a família, que era um costume de todas as famílias. Todo dia, às 18 horas, as famílias se reuniam para o terço. Isso era de praxe nas comunidades rurais, nas cidades. Agora, com esse corre-corre da vida, ninguém tem hora para nada, o que ficou para trás foi a oração. Mas Deus usa de pessoas para despertar em nós aquela oração simples, uma oração de criança: Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, Ave Maria. E as pessoas estão ali rezando: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ah, padre, vou te contar, acordar às 4 da madruga não é fácil, e não é fácil. Mas sair do pecado é mais difícil. Sair do lamaçal do pecado é mais difícil. Então esse sacrifício que a gente faz, e se você não faz todo dia, pelo seu trabalho, pela sua rotina, quando Deus te convidar, levante, reze. Você verá que essa luta contra este sono da cama, na verdade é uma luta contra o nosso pecado, porque o pecado não quer que você desperte, o pecado não quer que você levante, ele não quer que Cristo te ilumine. Por isso esse despertar para a fé tem acontecido. Quantas pessoas que já não iam à missa há anos e agora estão todo domingo na missa, procurando confissão, e prestam atenção na missa. Não é só estar na missa, é como a pessoa está na igreja. Pessoas buscando adoração. Está havendo um despertar católico no coração das pessoas. Quantas pessoas, até de outra igreja, rezando terço. Daqui a pouco está tudo católico de novo, porque eu acho que todo mundo já era católico, né? Deixou de ser, mas levou Maria no coração. Porque tem muito protestante que não fala isso, que é o pastor que xinga, mas eles amam profundamente Nossa Senhora, porque eram católicos. Aí brigou, ou arrumou uma namoradinha evangélica, alguma coisa assim, e eles passam para lá. Mas o amor a Nossa Senhora, eles levam no coração. Eu não vou ir muito longe, claro que eu não vou dizer nome, né? Mas eu conheci uma família Itaúna, que o casal tinha passado para a igreja protestante, e anos que eles já estavam lá, mas eles tinham no guarda-roupa, escondido, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, e os dois rezavam o terço. Ia no culto, ouvia o pastor, pagava o dízimo, mas lá no coração não deixaram o amor a Nossa Senhora. E como que Nossa Senhora está puxando muitas pessoas para Cristo? Na oração do Santo Terço. Que as pessoas estão rezando, estão sendo agraciadas, estão sendo abençoadas. Aqui eu não vou entrar nos pormenores, que não é necessário, vocês são pessoas inteligentes. O mundo mostra para as mulheres uma Madonna da vida, uma idosa bem safadinha, né? Vocês podem seguir essa aqui. Está vindo por aí Lady Gaga, que é outra, pode seguir essa aqui. Aí a igreja vem e aponta para Nossa Senhora: mulheres, mas se vocês quiserem, vocês podem seguir esta aqui. Tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de valores, tudo é uma questão se você quer continuar no sono ou se você quer despertar para Cristo. Pedro ficou tão extasiado com o que ele viu, que ele não queria sair dali, ele queria ficar ali. Mestre, é bom estarmos aqui. Estar com Jesus é sempre bom. Vamos fazer aqui tendas, 3, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ou seja, estar na presença de Deus é tão bom que a gente não quer sair do Monte Tabor. Lá no alto do Tabor é só bênção, é só glória, é só alegria. Isso acontece muito nos encontros de igreja, nos nossos retiros, no encontro de formação. O retiro é sexta, sábado e domingo. Vai chegando o domingo no final, mas bate uma deprê no povo. Ah, padre, a gente tem que ir embora, voltar para casa. Nossa, mas tá tão bom esse encontro. Não dá para a gente fazer umas tendas aqui, não. Não dá para a gente morar todo mundo junto e ficar só aqui, não.
Esta é a vontade quando você sente Deus. Só que nós que somos convidados a subir no Tabor, nós temos uma missão. E a missão não está lá em cima, a missão está... Não foi uma multidão que subiu, foram só 3. E esses 3 têm uma missão, de quando descerem do Tabor, anunciarem que Jesus é o Emanuel. Anunciar com a vida o que você experimenta na sua oração. Por que muitas pessoas têm vergonha de falar de Jesus? Porque não tem vida de oração. Então, se você fala de Jesus de maneira racional, você fica cheio de dedos. Isso aqui eu não posso falar, isso aqui eu não posso me posicionar, nesse assunto eu não vou opinar, que vai dar briga, então eu vou me manter isento, eu vou ficar calado para não queimar o meu filme. Mas quando você tem um contato íntimo com Jesus, numa vida de oração, quando você sobe o Tabor e tem essa experiência, meu filho, seu coração ele incendeia e você precisa falar de Jesus, você precisa demonstrar o amor que você tem por Ele. Então na nossa vida, a oração nos leva sempre à transfiguração. Um outro ponto importante é a questão da nuvem. Pedro, quando falava das tendas, eu não vou entrar aqui, mas ele se referia à festa das tendas, que era uma festa judaica, onde se armavam tendas e Deus se revelava em cima da tenda das tendas, onde saiu o santo dos santos, onde tinha a arca da aliança. E aqui vai dizer que Jesus estava presente, Pedro estava falando, e enquanto Pedro falava, que quando se fala com Jesus é oração, não é verdade? Falar com Jesus é oração. Enquanto Pedro orava, apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Marque na sua Bíblia o versículo 34, é do capítulo 9. Quem tem um folhetinho tem aí. No versículo 34 está dizendo aí: Pedro estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem saiu uma voz: este é meu filho, escutai o que ele diz. Que nuvem que é essa? Padre, porque quando a gente sobe assim no alta montanha, de vez em quando vem umas nuvens mais baixas, e ela passa assim, e molha a gente todo. Essa nuvem pode ser uma neblina, esta nuvem pode ser nuvem de chuva. Não, gente, aqui é a presença de Deus. Leia na sua Bíblia depois e marque aí, já marque agora, Números capítulo 9, versículo 15. Eu trouxe aqui a minha Bíblia. Números capítulo 9, versículo 15. O título deste capítulo é a nuvem. Você vai entender agora que nuvem que é essa. Para você entender esta nuvem do capítulo 9 de Lucas, guarda que o capítulo é o mesmo. Para você entender a nuvem do capítulo 9 de Lucas, vá no capítulo 9 de Números. Lá está a explicação desta nuvem. Eu leio para vocês alguns versículos. Atenção. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. E sobreveio sobre o tabernáculo, isto é, a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã, apareceu uma espécie de fogo. É a presença de Deus. Assim acontecia continuamente. A nuvem cobria o tabernáculo, e à noite parecia com fogo. De dia era nuvem, à noite era fogo. Para a leitura, e abra apenas um parênteses, nós estamos na quaresma.
Quantos anos o povo de Deus caminhou do Egito até a terra prometida? Quantos? 40. Esse caminho podia ser feito em meses. Não demora nem um ano, meses. Eles fizeram durante 40 anos. E minha pergunta é, porque muita gente não sabe, por isso que eu fico ensinando Bíblia, porque você tem que saber Bíblia. Como que o povo andava e como que o povo parava? Como que o povo sabia que era para andar e como que o povo sabia que era para parar? Aquela travessia que podia ser durante meses, por que foi durante 40 anos? Porque era a nuvem. A nuvem era a presença de Deus. Quando a nuvem parava, eles paravam e armavam o acampamento. E a nuvem ficava no meio do acampamento. De dia nuvem, à noite fogo. Ela podia ficar ali um dia. No outro dia, a nuvem levantou, todos levantavam e iam seguindo a nuvem. A nuvem é Deus. A nuvem parou, todo mundo para. E ela podia parar um dia, ela podia parar semanas, ela podia ficar parada meses, ela podia ficar parada mais de um ano, como ficou. E eles pararam e ficavam ali. A nuvem era a presença de Deus. De dia nuvem, à noite fogo. Escutem isso. Assim acontecia quando a nuvem os cobria. Quando se levantava a nuvem sobre a tenda, os israelitas começavam a marchar. No lugar onde a nuvem parava, eles armavam o acampamento. A ordem do Senhor levantava o acampamento, e a sua ordem paravam de novo. Ficavam no acampamento enquanto a nuvem permanecesse sobre o tabernáculo. Se a nuvem se detinha desde a tarde até pela manhã, e chegada a manhã se levantava, eles partiam. Se depois de um dia e uma noite a nuvem se levantava, desmanchavam o acampamento. Mas se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo vários dias, um mês, ou mesmo um ano, os israelitas permaneciam acampados ali e não partiam. Só partiam quando se levantava a nuvem. Levantavam e desmanchavam o acampamento, seguindo a ordem do Senhor. Então veja, meus irmãos, quem já sabia, confirmou. Quem não sabia, aprendeu. Durante a travessia do deserto, eles obedeciam a Deus, que se manifestava nesta nuvem de dia, e à noite, fogo. Pedro, Tiago e João conheciam o Pentateuco, que é a Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus, que é o Pentateuco católico. Eles conheciam essa leitura de números. Eles sabiam que a nuvem era a presença de Deus. Quando Jesus se transfigura, o que aparece? A nuvem. A nuvem os cobre, eles não conseguem ver nada, é uma nuvem densa. E a nuvem vai dizer, de dentro da nuvem vai dizer: este é o meu filho. Quem que é essa nuvem? Deus Criador, é o Pai, é o poder inimaginável, é a glória inimaginável, é o Todo-Poderoso. E eles estão dentro da nuvem, ou seja, eles estavam dentro de Deus. Este é o nosso lugar. O nosso lugar é dentro da nuvem. O nosso lugar é dentro de Deus, para que lá possamos escutar: ouça o que Jesus diz. Jesus é meu filho amado, Jesus é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Redentor. Ele é o transfigurado, que será desfigurado para que você se transfigure. Ele é o desfigurado para que você se transfigure. Havia
uma criancinha na catequese, e o padre foi fazer uma visita, e claro, o padre ali se interagindo com as crianças, ele disse para as crianças assim: quem tem Deus no coração? Quem Deus está no coração? Todas as crianças. O Joãozinho da frente. O padre: não, meu filho, fala isso não. Deus está no seu coração. Tá não. Está. Joãozinho, não fale isso. Você está aqui na catequese para fazer a primeira comunhão. Você está insistindo que Deus não está no seu coração? Repita com o padre: Deus está no meu coração. Joãozinho: tá não. E vou contar: tá no seu também não. O padre: que é isso, meu filho? Fale do teu. Fale do teu. Aí deu uma luz no padre. Criança é muito verdadeira. Por que ele está falando que Deus não está no coração dele? Aí o padre, ao invés de afirmar, ele resolveu perguntar: Joãozinho, por que Deus não está no seu coração? E ele disse: porque eu aprendi na escola, na ciência, de que o maior não cabe no menor. Então eu cheguei a uma conclusão, que não é Deus que tem que estar no meu coração, sou eu que tenho que estar no coração de Deus. Eu estou no coração do meu Deus. E aquilo gerou uma emoção em todos. O padre entendeu que aquela criança, reconheceu ela tão pequenina, que ela não caberia Deus no coraçãozinho dela, mas ela sabia: se Deus não cabe no meu coração porque Ele é muito grande, eu posso estar no coração dele. Esta nuvem que cobriu Pedro, Tiago e João, ela quer cobrir você, ela quer envolver a sua família, ela quer cobrir o seu casamento. Esta nuvem quer visitar os doentes, as crianças, os adolescentes, adultos, jovens, idosos. Esta nuvem, ela paira sobre a nossa igreja, sobre o nosso santuário. Ela quer entrar aí na sua casa. E qual é esta nuvem? É a presença de Deus. A nuvem os cobriu, e a nuvem sempre cobre aquele que reza. Eu não sei onde você reza, mas onde você estiver orando, esta nuvem descerá. É a presença de Deus. E quando a nuvem descer na sua vida, meu irmão, ela vai transfigurar o seu rosto, ela vai mudar a sua história, ela vai te dar direcionamento, felicidade verdadeira, unção, cura, libertação e poder de Deus. E uma vez que esta nuvem volte, nós não podemos fazer o que os discípulos fizeram. Nisso eles erraram, e nós não podemos repetir o mesmo erro. Como que o evangelho termina? Quando eles desceram, eles não contaram nada para ninguém. E nós é o contrário, meu filho. Põe a boca no trombone, anuncia para todos: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Na minha oração pessoal, eu vi a sua glória. O Senhor não transfigurou apenas no alto do Tabor, Ele se transfigurou na minha vida. Eu posso dizer aos senhores, quando eu celebro a missa sozinho no meu quarto, Jesus se transfigura para mim. E eu gosto de celebrar missa, já deu para notar, né? Mas quando eu celebro no hotel, só eu, uma hóstia, um pouquinho de vinho, ali, meu filho, a nuvem desce. E Jesus não apenas se transfigura para mim, mas Ele transfigura a minha vida. Quando nós estamos na missa, é isso que acontece. É preciso entrar na nuvem, é preciso se deixar transfigurar pelo Senhor. E uma vez terminada essa experiência, anunciar para a família, pregar para os amigos, no seu local de trabalho, na sua faculdade, no seu namoro. É preciso que nesta quaresma nós sejamos discípulos transfigurados, para que o pecado não nos desfigure.
Agora você escolhe o seu caminho. Ou você está no caminho da transfiguração, ou você estará no caminho da desfiguração. Ou você está buscando a santidade, ou você está buscando o pecado. Que o Senhor se transfigure e nos transfigure pelo seu amor e pela sua misericórdia. Ao Senhor Jesus, que nos convida para o alto do Monte Tabor, para que nós possamos estar dentro da nuvem, na presença do seu Pai, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.